Olá, meus amigos. Nós vamos dar a continuidade ao curso de aconselhamento pastoral. E hoje nós vamos falar sobre oração. Essa é a aula 7, que é a base do aconselhamento cristão. É muito interessante nós estudarmos um pouquinho sobre os benefícios da oração no aconselhamento. Eu gostaria que a Shirley pegasse Tiago, capítulo 5, versículo 16, e lesse para mim, para que a gente possa entender melhor sobre este assunto. Tiago 5,16? 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a gente pode ver que é a oração do justo que se mostra especialmente útil para o membro em pecado. Então, o conselheiro, ele deve estar sempre se preparando, orando pelo aconselhamento e pelo aconselhado. Quando você pegar uma pessoa para aconselhar, antes você precisa se preparar em oração, orando sempre para que Deus possa retirar a raiz de amargura, para que seja revelado para você qual é o problema que realmente esta pessoa está passando. É através da oração que o conselheiro vai saber distinguir se a pessoa está com remorso na realidade ou se verdadeiramente a pessoa está com arrependimento. Nunca se esqueça de pedir sempre para Deus retirar a raiz de amargura que essa pessoa está tendo. Você sempre deve saber o significado de remorso e de arrependimento. Porque quando nós não sabemos qual é o significado do remorso e do arrependimento, a gente acaba tratando a pessoa. Daqui a pouco você vai tratar novamente essa pessoa, daqui a pouco essa pessoa vai cair novamente, você vai tratar, sempre achando que ela está arrependida, quando na realidade ela está com remorso. Então agora eu vou explicar para você o que é remorso e o que é aconselhamento. O remorso, ele é tristeza pela consequência do seu pecado. A pessoa fez alguma coisa errada, aí aquilo causou uma consequência triste, destruiu a família, destruiu um amigo através daquele pecado. Aí a pessoa diz assim, não, eu nunca mais vou fazer isso. Agora acabou, eu não faço mais isso. Só que daqui a pouco você vê a pessoa fazendo a mesma coisa que ela disse que nunca mais faria. Aí novamente você vai, aconselha essa pessoa e essa pessoa olha e fala assim, não, nunca mais eu vou fazer. Então ele não estava arrependido. Na realidade ele estava com remorso, porque o seu pecado causou uma consequência. Agora, arrependimento é diferente. O que é o arrependimento? O arrependimento é a tristeza por ter desobedecido a Deus. O aconselhado, ele demonstra um certo arrependimento quando ele deixa de fazer aquilo que ele disse que nunca mais faria, porque ele desobedeceu a Deus. Aí vem o arrependimento genuíno, quando ele percebe que isso entristeceu o coração de Deus. Ok? Então, remorso causa tristeza pela consequência do pecado. E arrependimento é a tristeza por ter desobedecido a Deus. Sempre comece o aconselhamento com uma oração. E, se possível, faça o mesmo no término do aconselhamento. Porque a oração vai fazer com que o Espírito Santo trabalhe no coração desta pessoa. Há 2 perigos a serem evitados no aconselhamento. Primeiro, nenhuma pressão pode ser exercida nesse particular. O conselheiro precisa perceber quando o Espírito Santo já conduziu uma pessoa aconselhada a ponto dela orar, ou perceber se não é a sua vontade que está sendo imposta. O que significa isso? Muitas vezes você
mostra o problema para a pessoa, pede para que a pessoa esteja orando por aquele determinado problema. A pessoa, ela entende a necessidade da oração e ela se dispõe, eu vou orar por isso. Outras vezes, o conselheiro vai mostrar o problema para a pessoa e vai pedir para que essa pessoa ore. Essa pessoa vai fazer simplesmente porque você induziu ela a fazer, não porque ela está disposta a orar. E essa pessoa precisa sentir a necessidade da oração. Por que isso? Porque no aconselhamento é o Espírito Santo que faz toda a obra. E não tem como você não falar com aquele que é o dono da obra. Você trazer uma mudança, obter esta mudança para a sua vida sem falar com o dono da obra. Então você precisa estar constantemente em oração. Quando no meio do aconselhamento, um exemplo, a pessoa diz: olha, eu estou tão indignada ou tão irada, nem sei o que e como dizer. Então, como que o conselheiro vai aconselhar essa pessoa? Se a pessoa não sabe como que ele vai dizer, como que ele vai orar, ou o que ele vai dizer. O conselheiro também é um discipulador. O conselheiro também precisa ensinar esta pessoa a orar, a colocar as coisas bem objetivas. Porque muitas vezes nós oramos para Deus falando assim: ai, Senhor, eu estou cheia de problemas, quero que o Senhor resolva os meus problemas. Não, você precisa falar para Deus aquilo que você quer, aquilo que é necessário. Um exemplo, muitas vezes pessoas pedem para você orar, por exemplo, por uma comida. Aí a pessoa vai orar pela comida, ora expulsando o demônio, ora não tem nada a ver com a comida. Ou vai orar pelo aconselhamento. Eu vou orar especificamente pelo aconselhamento. E isso a pessoa precisa ser ensinada em todas as áreas. O conselheiro deve passar tarefas com oração para cada pessoa, para cada caso. Isso é muito importante. Não deixar que a pessoa fique a depender exclusivamente da oração, quando a Escritura mostra que você precisa ter ação também. Muitas vezes, a pessoa precisa de um trabalho. Eu vou orar para que a pessoa aprenda a buscar a Deus pedindo um trabalho. Só que você não vai pedir o trabalho e ficar de braço cruzado. Então, nesse caso, é orar e ter ação. Por isso que é oração. Você ora e você tem que pôr em ação também. Eu não vou pedir para que Deus me dê o pão de cada dia e ficar de braço cruzado, esperando o pão cair do céu, né? Então, as pessoas precisam entender isso. Ninguém ora dá-me o pão diário para em seguida sentar-se e esperar que o pão caia do céu de paraquedas. Então, não podemos transformar a oração num período de uma autocompaixão, né? Isso aí nós não podemos fazer. O que é você transformar a sua oração numa autocompaixão? É você começar a orar: Senhor, porque eu preciso disso, preciso daquilo, mas eu não consigo, nada dá certo na minha vida, e fulano tem e eu não tenho, o Senhor só abençoa fulano e não me abençoa. Não pode ser uma autocompaixão. A oração, ela deve ser feita em agradecimento, em adoração a Deus e objetiva. Nunca se esqueça, tem períodos na oração. Esses períodos precisam ser postos em prática. Primeiro, comece adorando a Deus, dizendo o quanto Ele é digno, o quanto Ele é fiel. Depois, comece intercedendo pelas pessoas, pelas necessidades de outras pessoas. Depois, faça o seu momento de arrependimento, confesse seus pecados e peça o perdão para Deus. Aí depois, faça a tua petição. Deus com certeza vai se agradar da sua oração. Nunca use o tempo seu de oração
fazendo orações, encostando Deus na parede, determinando alguma coisa para o Todo-Poderoso. Ok? Nós nunca podemos dar ordem para o Todo-Poderoso. Aí eu determino uma bênção. Não ensine o seu aconselhado a orar. Tudo segundo a vontade do Pai. Nós não temos como dar ordem para o Todo-Poderoso. Agora a gente tem como pedir alguma coisa para o Pai. Em amor, em obediência, em submissão, segundo a vontade dele. As coisas serão feitas. Todos os nossos pedidos têm que ser feitos segundo a vontade do Pai. Nunca encostar o Pai na parede. Nunca dar ordem para o Pai. Nunca determinar alguma coisa. Eu peço uma bênção por isso. Assim deve ser feito. Amém? Amém. Então não podemos transformar a oração numa sessão de autocompaixão. Saiba, quando oramos, Deus nos revela a situação real do problema das pessoas. Se estamos tratando com uma ação demoníaca, se é pecado ou se é uma autoestima. Ok? Aqui nós terminamos o assunto sobre oração. Não esqueça de deixar um like aí, tá? Uma curtidinha no canal. E logo nós vamos ter novos vídeos.